Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Dentro do projeto Trabalho Seguro, Cuiabá sediou o primeiro encontro de representantes de CIPAs em Mato Grosso. O evento ocorreu na última semana e foi organizado pelo GETRIM, Grupo Interinstitucional de Prevenção de Acidentes. Cerca de 100 representantes puderam trocar experiências e planejar novas ações. Acompanhe na reportagem. Participativa. Assim pode ser definida a primeira reunião de CIPA 2013, realizada pelo GETRIM de Mato Grosso. Membro de uma empresa que tem comissão interna de prevenção de acidentes atuante, Rosângela ressaltou que o encontro foi esclarecedor. É importante para esclarecer, tirar dúvidas, conhecer um pouco mais. E os representantes que vieram estão muito contentes com a participação. O último levantamento da Previdência Social revela que em 2011, no Brasil, aconteceram mais de 711 mil acidentes, sendo que, destes, 2.884 resultaram na morte de trabalhadores. Um custo ao país de 71 bilhões de reais, aproximadamente 4% do produto interno bruto. Carlos, que trabalha no ramo da construção civil, considerada a área com maior número de acidentes de trabalho, sabe o quanto é relevante o papel da CIPA. Para mim é uma importância muito boa, né? Porque já faço parte da segurança do trabalho, né? E gosto sempre desse evento de CIPA. Garante a segurança do nosso trabalho, né? Do dia a dia, né? Este engenheiro de segurança do trabalho alerta para a importância de fiscalizar esse trabalho da comissão. É saber como está sendo essa atuação, se realmente a CIPA nas empresas ela vem cumprindo o seu papel, que é a formação de CIPAT, investigação de acidentes, prevenção, identificação dos riscos no ambiente laboral mesmo. Os acidentes de trabalho não podem ser vistos como fatalidades. Para quem está atento com a segurança, eles são sinais de falta de prevenção. Por isso, o conhecimento é válido tanto para o empregado quanto para o empregador. Os direitos dos trabalhadores e também dos empregadores devem ser totalmente do seu conhecimento. Então, a nossa intenção é justamente levar a eles o conhecimento da forma de atuar para acabar com acidentes de trabalho que tantos custos trazem para o Brasil e também para as famílias que perdem seus provedores e muitas vezes ficam mutilados em decorrência desses mesmos acidentes. A competência de quem deveria julgar a greve dos profissionais da educação, que ocorreu recentemente, gerou muitas dúvidas. Em Cuiabá, os grevistas da rede pública de ensino acamparam em frente ao TRT, o que aumentou ainda mais a confusão quanto à responsabilidade de julgar essas ações. Em greve desde agosto, os profissionais da Rede Estadual de Educação de Mato Grosso estão acampados em frente ao prédio do Tribunal Regional do Trabalho. O local é estratégico para chamar a atenção das autoridades, já que faz parte do trajeto de acesso ao Palácio do Governo e à Assembleia Legislativa. Para a gente chamar realmente a atenção, ser um ponto de referência para que o governo chame a atenção, as autoridades aqui, de volta do Centro Político Administrativo também, fiquem a voltar a atenção para o nosso acampamento, para o nosso movimento. Mas o fato dos grevistas estarem acampados no entorno do TRT provoca certa confusão, quando o assunto é competência para julgar a greve desses profissionais. Cabe à Justiça do Trabalho ou à Comum? De justiça mesmo. Tribunal de Justiça que julga, mas tem a categoria que avalia, né? Tribunal Regional do Trabalho, né? Tem o Tribunal Regional da Justiça. No meu entendimento, deve ser o Tribunal de Justiça que julga. Nas ruas, as opiniões se dividem. Mas o fato é que, por se tratarem de servidores públicos chamados de estatutários, os julgamentos dos atos envolvendo a greve dos professores são de responsabilidade da Justiça Comum. No tocante aos professores, nós temos servidores públicos estaduais estatutários. Portanto, em relação à greve dos professores, a competência é da Justiça Comum do Estado de Mato Grosso. Já a greve dos bancários é de responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho, já que os funcionários são da iniciativa privada. O partido Maadi veio e trouxe uma interpretação restritiva para o inciso 1º do 114, estabelecendo que a competência da Justiça do Trabalho
ela limita-se aos servidores que são contratados pelo regime da CLT, os chamados seletistas. Na sessão direto de Brasília, você confere a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que aceitou como prova para atestar o ganho de um empregado uma gravação de conversa. Veja agora na reportagem. Está na mão, grudado na orelha. É passatempo. O celular é essa ferramenta a cada dia mais acessível e também um poderoso meio de comunicação é usado agora como aliado do trabalhador. A maioria dos aparelhos de hoje tem esse aplicativo aí, o gravador de voz. Muito útil, inclusive, no local de trabalho. Foi no pátio de uma empresa aérea em Belo Horizonte que um funcionário chamou o chefe para uma conversa. Ele conseguiu tirar dele uma confissão. Recebia R$ 1.800 por fora, parte da remuneração, que não constava no contra-cheque. Para azar do chefe, o funcionário estava com um celular como este e gravou toda a conversa. O diálogo foi usado como prova numa reclamação trabalhista movida contra a empresa. É preciso explicar. A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que a interceptação telefônica ou a quebra de sigilo só podem servir como prova em investigação criminal e em instrução processual penal quando autorizadas pela Justiça. Não é o caso. A gente precisa primeiro diferenciar as formas de interceptação de informações, digamos assim. Primeiro, informações que são obtidas a partir de escutas telefônicas. Essa é uma situação constitucionalmente prevista e protegido o sigilo telefônico, se não mediante a autorização judicial. Uma outra é a interceptação ambiental, que são as decorrentes de gravações, de captação de sons ou de qualquer outro meio semelhante a esse. O piloto, que também apontou uma testemunha que confirmou o teor da gravação, ganhou o direito de receber as verbas rescisórias com base também na remuneração não discriminada no contra-cheque. A empresa entrou com o recurso no TST, mas a sentença do regional foi mantida. O relator do recurso, o ministro Maurício Godinho, considerou legal a gravação e lembrou que a empresa não apontou jurisprudência que pudesse contestar a decisão do regional. Para o ministro, a gravação da conversa não se confunde com interceptação telefônica e nem fere sigilo telefônico. E o entrevistado do próximo bloco é o ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa. O magistrado fala sobre dano moral e os parâmetros usados para calcular os valores das indenizações. Não saia daí, que a gente volta já. Um momento de conversa com o chefe pode não ser tão simples. Ameaças e ironias constantes afetam a dedicação do empregado. Em um bom ambiente de trabalho, não tem lugar para o assédio moral. O sucesso dessa harmonia está em cuidar das relações. E isto é um compromisso de todos. A justiça do trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Autor do livro Dano Moral nas Relações de Trabalho, Competência e Mensuração, o ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa, é o nosso convidado de hoje para falar sobre esse assunto cada vez mais frequente no mundo do trabalho. Doutor Valmir, obrigada pela sua presença aqui. Difícil, né, doutor, fixar o valor de dano moral, ainda mais com tantos pedidos que chegam à Justiça do Trabalho. É verdade, é uma tarefa muito difícil para o magistrado, porque a legislação não traz parâmetros objetivos para essa quantificação do valor da indenização do dano moral. Embora a dor não tenha preço, mas essa conduta ilícita ou antijurídica que atenta contra os atributos da personalidade do trabalhador ou até do próprio empregador, o juiz deve se valer de mecanismos que a lei dispõe para chegar a uma quantificação o mais aproximado possível da realidade e de forma que não torne o trabalhador enriquecido do ponto de vista jurídico e nem o empregador empobrecido pela condenação capaz de fazer com que a empresa se torne insolvente. Então, o juiz deve verificar as circunstâncias do caso concreto. Ele deve examinar, primeiro, a potencialidade, a gravidade,
a extensão da lesão e, ponderando todos esses fatores, ele deve fazer um arbitramento que nós chamamos de equitativo, ou seja, por equidade, que é a justiça do caso concreto. Até aí eu não disse muita coisa no sentido prático, mas a circunstância do caso é que vai levar ao valor da indenização. Para isso nós usamos o parâmetro da jurisprudência. Então o TST tem uma base de dados, essa base de dados nos dá as decisões dos casos similares ou análogos e nós chegamos aos valores levando em consideração esses fatores que a jurisprudência nos tem dado. Ministro, no entanto, a gente ouve muitas notícias, Brasil todo, em todos os estados, de lesões semelhantes que têm indenizações diferentes. Alguém que perdeu um dedo e recebe um valor X, alguém que perdeu o braço e recebe menos do que aquele valor X. Como é que se chega a esses valores? Isso ocorre mesmo, porque cada cabeça de juiz é uma sentença que ele dá segundo o seu convencimento. E ele tem de levar em consideração os fatores do processo, as circunstâncias do caso concreto. Não dá para tarifar previamente, porque hoje o critério é o aberto, não é mais o tarifamento que havia na legislação anterior, que ela já prefixava os valores. Então, ocorrem sim disparidades. Por isso que o TST, a meu juízo, deve formar essa jurisprudência como uma base de dados para que, na medida do possível, nós possamos tornar equitativas essas indenizações para evitar essas discrepâncias entre valores de um dedo e de uma perna. De fato, isso tem acontecido, mas nós temos procurado corrigir essas distorções. Doutor, o senhor falou agora pela segunda vez sobre essa necessidade de unificar a jurisprudência na corte trabalhista mais alta que nós temos. Mas como fazer isso? Exatamente como eu mencionei. Pelos precedentes jurisprudenciais, nós vamos formando uma jurisprudência de valores, para nós aplicarmos em cada caso concreto a jurisprudência que já foi fixada nas demandas semelhantes. Com isso, nós não vamos chegar a um tarifamento, a uma tabela de preço, porque isso realmente a legislação evita ou proíbe. O que nós podemos é aproximar os valores, porque nós devemos levar em consideração, por exemplo, o porte econômico da empresa. Então, por vezes, o valor de uma indenização pela perda de um dedo é maior do que a indenização pela perda de uma perna, por exemplo, porque a empresa que é condenada a pagar a indenização pela perda do dedo tem um potencial econômico superior àquela em que o empregado perdeu a perna, mas que não poderia pagar uma indenização superior sob pena de a empresa se tornar insolvente. Nós levamos em consideração também o porte econômico da empresa fixar os valores. E é por isso que não dá para considerar a lesão em si, mas todas as circunstâncias do caso concreto. Ministro, para a gente encerrar, há tempos que o dano moral vem surgindo e aparecendo nas ações trabalhistas. E chegou-se a falar, uma crítica de que há uma indústria do dano moral. Como é que o senhor vê isso? Se realmente isso vem ocorrendo, se cresce o número de dano moral ou não, ou se é a sociedade que se atentou para essa característica? Eu conheço a crítica, mas eu não concordo com a indústria. Porque se há uma indústria de pedidos de indenização por dano moral, é porque também há uma indústria de atentados aos atributos valorativos do trabalhador, da personalidade, a honra, a imagem, etc. O que há, de fato, algum exagero nas reclamações, que os juízes devem, então, coibir esses exageros. Mas não há uma indústria, há uma conscientização maior das pessoas de que o seu patrimônio imaterial deve ser satisfeito quando for violado por qualquer que seja a outra pessoa. Ministro Valmir Oliveira da Costa, muito obrigada por todas essas informações, por essa aula que o senhor deu aqui para a gente. É um prazer. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT, seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.